A gente está indo agora buscar o nosso convidado. Está chegando de um transporte diferente, via aéreo. O tempo deu uma melhorada porque choveu nos últimos 10 dias por aqui na região de Sorocaba, de Campinas. E hoje deu uma trégua aí para o nosso convidado chegar em segurança aqui. Eu não vou falar quem é não, mas é um cara sensacional. Vocês vão ver aí nas imagens quem é o nosso querido convidado do dia. Bora! Falei, caralho, isso é maneiro. Eles têm pista de drift aqui, eles fazem... Porque eles alugam para experiência também. Então vamos supor, o G4 quer fazer um evento aqui. Tem um auditório, aí leva os funcionários para pista de drift. Tem carro com simulador. Restaurante, tem tudo aqui. Solução completa. A escuderia não está aberta hoje, né? Não. Daí o estúdio, né? Episódio de Thales Gomes aqui no Deep Story vai ser que não podemos negar que o nome do programa tem nome de puteiro. Não podemos deixar passar esse marco de percepção. É a evolução do Love Story. É um puteiro meio balada, meio virando podcast, entendeu? Essa é a nova juventude. A nova juventude tá nem aí pra balada, é podcast. Show pirotécnico aqui, uma parada. Deep Story, show pirotécnico, é certeza que tu foi chamado pra merda. Tá sendo preparado aí para receber os peixes. Fazendo a parte de biológica aí. Caralho, meu irmão, o negócio é seríssimo aqui. Porra. Essa é aquela coxinha de Sorocaba famosa? Rapaz, é versão mini. Aí vocês estão deixando o brand pra trás. Rapaz, mas de fato, o Thiago conseguiu com a Canon, né? Ele é embaixador da Canon também. As câmeras aqui, pô, top de linha. Fala aí, Thiagão. Cinema da Canon, né? Tudo aí pra gente. Os moleques que você tem que trazer aqui é o Abdala Brothers. Sim. Os moleques são foda. Puta referência pra gente aí também. Mas me conta o projeto. Cara, então, o Deep Story, ele surgiu depois que eu vendi a Origins. Não sei se você lembra, a gente fez uma live em 2020. Você tinha um ano de G4, a gente fez uma live na pandemia para o Sebrae. E eu, fundador da Origins na ocasião, né? Nós vendemos essa empresa em agosto de 2024. E aí o nosso principal propósito com a Origins era contar as histórias das regiões onde a gente estava. Então, como o próprio nome propõe, Origins eu vendi a coleção em Minas de mineiro para mineiro, no Espírito Santo de capixaba para capixaba, em Goiás de goiano para goiano, muito indo na contramão das marcas cariocas, Oscar, Heather, que dominavam o mercado. Então essas marcas cariocas dominavam o mercado, mas essas regiões específicas consumiam muito a moda carioca, mas não tinham uma marca para chamar de sua, com as gírias locais, com a cultura local. E aí eu comecei no Espírito Santo em 2009, contando história a cada campanha. E com isso eu fui... Sempre local. Sempre local, e fui criando um network. Ou seja, era uma marca com multi-identidade. Exatamente. Então a nossa ideia era ter uma coleção. Não era nem uma marca, né? Era uma house of brands ali, porque no final tu usava o nome Origem, mas cada lugar tinha... Exatamente. Cada lugar tinha uma campanha específica com um guarda-chuva mãe. Que era o quê? 80% da coleção era mesmo em todos os estados. Eu não ia customizar 100%. Mas a comunicação... Mas a comunicação era local. Então o mineiro achava que a marca era de Minas, o goiano achava que era igual o maranhense e por aí. Em 2024 a gente fez o exit da empresa, mas eu Vendeu sempre... pra quem? Cara, vendemos para um grupo chamado Mauá Group, mas foi bem traumática aí a transição. E o pau quebrou aí, tá quebrando, deixamos para o corpo jurídico resolver. E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso de continuar contando essas histórias, mas ao invés de locais, de culturas, eu quero conhecer a história de outras pessoas, para aprender com essas pessoas e para que o público conheça um novo Alfredo, uma nova Thay, porque muitas vezes o tema dos podcasts, das conversas, é quanto que você faturou? Como que você fez para faturar? Qual é a tendência do mercado? Como que você gera conteúdo? Pô, cada podcast eu faço 30 conteúdos em tantos minutos e pá, eu, né? Vejo ali você dando suas aulas, é muito focado no produto, na técnica e às vezes pouco no ser humano. Então a gente pensou, cara, Deep Story para contar histórias profundas e entender, cara, como que forjou o Alfredo, como que forjou o Adib,
que as pessoas às vezes não têm conhecimento dessa jornada, dessa origem, né? Então a gente... Agora conta aqui, fala pra turma. Por que você quis vender a empresa? Cara, eu vou te falar que varejo você tem que ter um estômago fodido. Eu comecei com 22 anos de idade, né, aprendendo na marra. É a história comum dos empresários do varejo brasileiro, né? Você pega o Rony Meisner, você pega o Oscar, sempre de uma dor, você constrói ali, né, uma marca que te representa, que de fato vai representar outras pessoas que vão se conectar com aquela história. Só que, meu irmão, varejo, foram 16 anos ali, altos e baixos. Na hora que você acha que vai zerar o game, você leva uma porrada. Na hora que você acha que vai dar bom, a economia vai pra merda. Na hora que vai pandemia. E o varejo é meio que o para-choque, né? Dessas crises macroeconômicas. Onde chega primeiro, né? E aí a gente estava num momento excelente, vários fundos procurando a gente. Eu queria construir também outras histórias, contar novas histórias. E aí a gente fez o exit. Fomos contratados como diretores da empresa, mas o grupo passou por uma dificuldade e ali pra frente o resto é história. E o que você pode falar para a turma que está assistindo esse vídeo, que são os empresários, empreendedores, que estão nessa vontade de vender empresa, que estão negociando a venda de empresa, ou que tem esse sonho de vender uma empresa? Quais são as dicas que você pode compartilhar com eles depois de fazer um exit? O exit, galera, é o evento de saída, né? É quando o founder... ele não só vende a empresa, mas normalmente ele recebe esse dinheiro e sai da companhia. Então, o M&A normalmente é quando tem esse acquisition ali, né? No final do dia é o M&A, mas se usa o termo exit, principalmente quando o founder vende a empresa, recebe em dinheiro ali e sai, principalmente da operação. Mas fala aí pra galera, três dicas assim de M&A pra turma ficar ligada, pra turma não dar mole na negociação. Cara, primeira coisa, não fique iludibriado com o canto da sereia. Né? A gente cria aquele negócio, tem um baita de um apego, e na hora da conversa, você ouve só a parte boa. São pessoas que vão expandir o seu negócio, que vão levar para um outro patamar, que vão levar a sua história, que você vai estar em palcos. Então você acaba ali naquela posição de founder, super apegado pelo negócio. Tome muito cuidado para não se ludibriar com o canto da sereia e deixar o ego tomar a frente ali, né? Então acho que existem empresas de M&A para fazer essa intermediação e pensar com menos, vamos dizer assim, com menos apego ao negócio. Então a primeira dica que eu dou é isso, não se iludibrie, né, pelo sonho ali. Tenha uma empresa qualificada para fazer essa intermediação para você. E o terceiro ponto, cara, é que realmente você tem que botar na balança os projetos futuros que você quer participar, né? Então eu acho que a Origens, ela me trouxe até aqui, né? Eu tenho uma baita de uma gratidão, mas eu acho que certamente o aprendizado que eu tive nesse M&A, esse desgaste do varejo, me fez, cara, eu preciso de outros voos, eu preciso de outra ambiência. Então esteja num ambiente onde te propicie chegar onde você quer. Saiba entender o fim de ciclos também. Eu acho que é muito sobre isso. Boa. Lembrei de uma história ele contando da venda da X-Tech, que um amigo meu, Rodrigo Cartacho, foi um grande mentor durante o processo de M&A, que é o fundador da Simpla de eventos. E ele uma vez falou pra mim assim, né? Ele falou, cara, na hora do contrato, não economiza tempo olhando cada detalhe, porque sem sombra de dúvidas você vai estar ali focado no número, focado no valor, focado nas coisas, mas detalhes podem fazer toda a diferença depois. E eu lembro de ficar com essa informação num bate-papo com ele em BH, no restaurante Aquilo que a gente foi. Lembro até hoje, uma casinha de madeira, 2 andares, perto da Simpla. E eu lembro eu num call, em casa, brigando, não brigando, né, mas perguntando se eu teria a vaga no prédio como sócio da empresa, ou se eu teria que alugar a vaga. E aí os advogados diziam, cara, você está fazendo um negócio de mais de 10 milhões de reais, por que você está preocupado com a vaga? Eu falei, não, porque hoje, no meu escritório, eu tenho a minha vaga. Então, eu gostaria de ter a minha vaga. A empresa, se não tiver vaga disponível, a empresa pode pagar aí a mensalidade da minha vaga. Acredito que para você, proporcionalmente para os 10 milhões que eu vou ganhar, é muito menor para a empresa, para o tamanho que ela é. Então, eu lembro de ter ficado muito apegado aos detalhes, e isso foi muito bom,
porque isso me deixou como se fosse um estado de alerta Sim. para ver como é que eles também estavam preocupados com os meus detalhes. E deu tudo certo, mas eu lembro de também uma vez o Mariano me ligar e falou assim, cara, você tá perdendo a mão. Daqui a pouco Vai melar o negócio por conta das coisas que você tá querendo vencer todas. E a grande lição que eu tive do M&A é que o M&A ele tem que ser, principalmente quando você vai trabalhar junto, né? Uma coisa eu quero tua empresa, tua marca, tal, teu software, acabou. Mas quando você vai trabalhar junto, ele tem que ser um grande jogo de empate, que todo mundo faça gol e saia com a sensação exatamente. de realizado. Então, isso foi uma grande lição que eu tive na Vetex. E, porra, deu super certo. Porque a gente sempre foi muito do conteúdo orgânico, levanta o celular aí e grava. E a gente viu como a barreira de produção de conteúdo baixou. Sim. O que aconteceu com o mercado? Meu irmão, todo mundo começou a produzir conteúdo. Sim. E aí, o que a gente começou a ver? Que o nosso aluno, ele contratava produtor e tinha um conteúdo, às vezes, no nível de qualidade melhor do que o nosso. Sim, sim. E a plataforma, o algoritmo começou a mudar. O algoritmo começou a entregar também mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo. Sim. Então a gente meio que falou assim, cara, eu acredito que hoje a produção de conteúdo ela tem que ser ambidestra. Você tem que sim ter o conteúdo capturado, orgânico, ali, genuíno e tal, que ele vai funcionar por um viés, Sim. mas você precisa pensar, planejar, produzir, roteirizar e investir na produção do conteúdo para ser maneiro, Sim. porque, pô, o formato tá mudando e hoje você tá produzindo conteúdo para várias gerações. Sim. Você tem um cara que quer ver uma frase, você tem um cara que vai ver uma foto, mas você tem uma galera que quer ver um vídeo de 15 segundos. Sim. E você tem outra galera que não, meu irmão, eu quero deitar na TV, ligar aquela porra, o conteúdo aparecer deitado e eu quero curtir o conteúdo. Eu sempre fui por esse lado, foi isso que me fez chegar aqui. Eu acho que Tem eu a qualidade excepcional. Eu acho que Pô, isso tu é pega os grande caras mais- fazendo aquele Cara, quadro, as Lucas minhas- Tilt as fazendo minhas- aquele quadro. Pá, você pega o 30 versus 1. Cara, Exato. você claramente vê um nível de tração muito diferente sim, nesse sim. conteúdo pensado, produzido, etc. É óbvio que, porra, o insumo tem que ser bom. Uhum. Porque é isso que vai reter, e das reter é o contas, é sucesso isso, da parada de dar resultado. A galera gosta de ver esse capricho, Mas- enfim, ter o equipamento, fazer com essa qualidade que Chegão, a gente quer mostrar pra ele um Trechinho? pedaço do que a gente obrigado. gravou pra trás? Mas é isso. Quando vocês me chamaram, sabe o que eu achava que era? Ah. Quando vocês me chamaram? E que eu acho que pode ser uma ideia pra vocês. Você já deve ter aquele sentimento. Mas no momento, Puta, ela é muito foda. Imagina quando tu pegar e fazer uma pergunta da minha filha, aparecer a porra de uma imagem da minha filha no telão gigante, cara. Aí tu faz a imagem, tu faz uma pergunta do meu pai, aparece uma imagem do meu pai gigante ou um vídeo do meu pai gigante. Porra, tu vai falar do esporte, aparece um take meu surfando. Então imagina o cenário mudando conforme você vai entrando no tema com aquela pessoa. E você vai falar de G4, aparece o escritório do G4 atrás. Porra, quando eu vi que me mandaram o vídeo e eu aceitei ali, eu jurava que era isso. Falei, Mas caralho, é os isso. Quem disse que não é isso? É mais ou menos mais ou isso. menos A ideia isso, é velho. ser exatamente Mas a melhor ideia, palestra, uma das é melhores. criar uma imersão no convidado, de levar ele até Isso é aquele muito momento que a gente está conversando. Cara, ele lembrar criar a ambiência. Uma das melhores palestras que eu assisti na minha vida foi uma palestra que o Itaú organizou em Nova York. Ele botou o Kelly Slater e o Renzo, se eu não me engano, era um Grace, e ele fez isso na apresentação. Ele mostrava a nota 10 do Kelly e falava, cara, nesse momento, o que você pensou? O que você sentiu? O que você... Aí ele pegava uma matéria dele, cara, nessa idade. Qual era o teu sonho? Qual era o teu objetivo? É isso aí, tá vendo? Foi Essa Foi a é melhor a apresentação, Deep Story. foi a melhor Mas apresentação. essa é a ideia do Deep Story, é trazer exatamente Deixa o isso. Alfredo senta ali pra que gente, é o que só pra... normalmente você não vai escutar na maioria dos Que é podcasts exatamente. perguntando. Às Não, isso é fácil. Isso é Alguém fácil. conhecer você de uma forma que até agora mesmo, toda hora ali, online... Mas as Eu vou te dar só para você ter uma noção. A galera que ficou de bastidor aqui, seja a equipe da pessoa e tudo mais, foi assim com a Thay Dantas, a Luana Carolina, o Renato Albani. Massa, bem demais. O Renato Albani teve aqui também. Cara, a galera saiu daqui da produção deles falando assim, cara, ele nunca... O Renato Albani chorou aqui, sacou? Não que o intuito seja esse, mas é porque a pessoa realmente entra na E aí imersão. vocês fazem pesquisa pelo Instagram?
a gente conversa com pessoas da equipe, faz pesquisa no Instagram, livros, e, enfim, todo o material que Mas a vocês têm maquiagem tem que ser disponível. pesada, hein? Não é hidratante isso? É hidratante. Mas eu sei que a cara é de tijolo. Não, É hidratante pra não ressecar seu rosto. Porra, animal. E eu acho que, assim, respondendo um pouco da sua pergunta, relacionado a por E quê... vocês já Sim. têm o output disso tudo? Porque dá pra perceber que vocês fazem uma boa dupla. Dá pra perceber. Cara, o que acontece? Eu, quando tive essa ideia, a primeira pessoa que me veio em mente para ligar, para poder trocar ideia sobre isso foi o Thiago. E eu nem conhecia o Thiago, já tinha um contato dele de outras situações. Liguei para ele, ele me atendeu prontamente. Ele estava gravando Sorocaba aqui na ocasião. E aí ele, opa, eu falei, pô, cara, aqui é o Rafa, tô com uma ideia. Fala aí e tal, né, trocando ideia. Não, posso falar 5 minutinhos. 2 horas de conversa. Porque, cara, quando um louco encontra um outro louco, que eleva o nível, a potência da loucura, Abre né? o manicômio. Cara, abre o manicômio. E aí eu e ele trocamos uma ideia, cara, a gente pode fazer assim, assado, meu irmão, vamos botar o braço robótico que usaram no Oscar no ano passado, que a gente vai fazer as imagens dos talentos, não sei quem, e ficamos ali 2 horas viajando na maionese, terminou a reunião, falei, beleza, é viável, dá pra gente fazer, porque eu peguei a referência do Chris Williamson, que é aquele cara do Modern Wisdom, é um podcaster londrino, e ele fez um episódio com o Matthew McConaughey, Pô, do Interestelar. É esse que eu... Pô. E aí, quando eu vi... Mas aquele cara é foda também. Foda, Os ele é dois. foda. O Os dois, podcaster os e dois. o cara. E aí, quando eu vi aquela cena, aquela A fotografia, vozinha dele dá vontade de aquele ouvir. telão, é verdade. Eu falei assim, meu irmão, quero ser o primeiro do Brasil a fazer essa porra. Liguei pro Thiago, eu falei, meu irmão, é viável? A gente consegue fazer uma parada assim? Ele falou, consegue fazer assim até melhor. Eu vim aqui no outro mês, a gente botou aquela porra no papel, e aí eu trouxe o meu sócio junto, expliquei a ideia, que é outro louco, tava aqui até agora de manhã, queria até receber o Alfredo e tal, mas ele tinha um outro compromisso em Campinas. E aí completou o manicômio de vez, com o meu sócio. Mas qual é a ideia aqui? Qual é o output que vocês querem com isso? Criar um canal no YouTube porrada, um podcast porrada, É isso, a gente quer ser... captar patrocínio, ganhar dinheiro com conteúdo. O nosso, ideia. o nosso negócio, ele vai ser o podcast, que a gente não está chamando de podcast, a gente tem chamado de filmcast. Ou seja, a gente está trazendo uma questão criando de uma trazer categoria. uma categoria própria, né, um Trazendo, formato criar. proprietário, onde a gente traz o Deep Story como o principal produto do filmcast, mas faremos também como um Mas hoje filmcast vocês as a ainda não estão service. ganhando dinheiro com isso. Não, cara, essa ideia começou 2 meses atrás. Em 2 meses Porque a nós... ideia era até segurar, tipo assim, apareceu já a oportunidade de patrocínio, mas falou, o momento, vamos, eles precisam ver isso aqui O que eu fiz a minha vida pra inteira? encher o olho e falar, agora é o momento de abrir. O que pra eu esse fiz lado. a minha vida inteira e todos os projetos que eu passei? Gerar desejo antes de ofertar qualquer tipo de produto. Isso para mim sempre foi premissa. Né? Então, antes de falar assim, Alfredo, pô, vou fazer uma parada, pô, vem aqui. Eu já mandei para sua equipe uns bastidores, a ideia, o vídeo pronto. Porque as pessoas muitas vezes, por mais que elas sejam extremamente capazes de enxergar potencial no negócio, às vezes falta ela ver aquela parada funcionando. Então, a gente criou um orçamento para rodar a primeira temporada sem precisar de 1 centavo de patrocínio. Quanto foi? Cara, a gente investiu Vamos pra cerca de aproximadamente 1 milhão. A porra foi do caralho. Porra, bem maneiro. A experiência é muito foda, tá? A experiência é muito foda. Ela dá uma instigada a tu ficar mais sereno e tal. E a questão da tela que foi te levando pro... Mas eu acho que vocês deviam fazer isso. Aí fica o insight ainda. Cara, pega o time da pessoa, ainda mais quem vocês estão fazendo aqui que trabalha com conteúdo. Imagina tu abrisse o X-Tech da X-Tech, sim. a piscina do Fluminense, a foto. Ainda Pô, mais tá customizado. maluco, é loucura.
A gente vai evoluir pra isso aí. É loucura. Não tenho dúvida. Aí vai ter que me chamar de novo, hein? Vai ser um prazer. Vai ser residente aqui do Deep Story. Alfredo Soares, meu irmão, que papo foda. Eu tenho certeza que existe um grande risco de ser um dos melhores episódios dessa temporada inaugural do Deep Story. E queria que você falasse um pouco sobre a experiência. Como foi para você viver esse momento aqui com a gente? Cara, experiência cinematográfica. Eu acho que as perguntas e a qualidade do papo e o clima, a atmosfera construída por vocês faz jus ao nome do programa. Eu acho que realmente o que a gente está tendo a oportunidade de viver aqui, o nível de conteúdo que a gente está tendo a oportunidade de construir, é um patrimônio para a internet. O nível de qualidade, o comprometimento do time, a experiência construída, eu acho que ajuda na qualidade das respostas e do papo ali. Acho que eu tive a oportunidade na vida de, por conta do Vetex Days, de estar com Barack Obama, Lewis Hamilton, Richard Branson, vários caras assim muito fora da curva, né, que são referência em ser fora da curva. E todos eles eu percebo uma característica de serenidade. E no dia a dia, na correria, no caos e nessa produção de conteúdo, eu acho que a gente acaba não conseguindo produzir conteúdo com serenidade. E eu acho que é isso que vocês conseguem construir aqui. Criar um ambiente sereno para que a gente consiga ter profundidade das nossas memórias e conseguir contar histórias de uma forma verdadeira, diferente e que eu acho que vai conectar muito com a audiência. Sensacional. Eu espero que, mais do que para mim e do que para o público, seja um legado para você. E você possa mostrar isso para os seus filhos, para a sua família, e possa rever algumas vezes. Cara, eu vou te falar que o dia que a Antônia começar a entender as coisas, eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro conteúdo que a Antônia vai assistir, meu. Sensacional. E o que o público pode esperar aí dessa conversa? Turma, eu acho que a gente bateu um papo sincero, verdadeiro, e saiu daquela originalidade da internet e foi para um nível de raízes, de sentimentos e pensamentos e momentos da vida que, sem sombra de dúvidas, foi o que me forjou para ser quem eu sou hoje. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de quem é o Alfredo de verdade ali, não o Alfredo do Instagram ou da rede social, mas um Alfredo original, eu acho que esse papo aqui vai conseguir mostrar um lado bem interessante e de um formato sereno que eu acho que ainda não tem na internet. Maravilha, eu queria te presentear aqui para você recordar desse momento com a nossa arte aqui do Deep Story. Porra, animal. Espero que isso possa, sempre que você olhar na sua prateleira, você lembrar desse momento fantástico que a gente viveu aqui hoje. Tamo junto. E outra, o mais legal que a gente tava falando ontem aqui, daquele 30 versus 1, que é num fundo branco, 30 caras. Isso. Aquilo lá, um monte de gente copiou. Porque é um fundo branco, Isso. uma parede branca, É, e 30 cadeiras, ele copia aquilo, aí você vê outros. O Você nosso faz em é, qualquer estúdio. Para Rapaz. copiar, tem que ter muita grana para fazer acontecer. Tem um Então jogador- a gente já tem essa coisa que, gostei da ideia, vamos copiar? Pera lá. Quero ver. Não, e outra coisa. Até porque pra gente foi um puto do investimento em todos os sentidos. Agora, pra quem quiser fazer algo parecido, vai ser 4, 5 vezes esse investimento. não. No network já era. Não, e aí, assim, sem duvidar da capacidade de ninguém. Mas a barreira de entrada para esse negócio é gigante. Gigantesco. É gigante. A barreira... hora fala, puta. A barreira de entrada é Porque gigante. não é só grana, é técnico, Tudo. network, é tudo. E aí qual é o detalhe? Quando a gente começar a criar essas versões, esses episódios tailor-made, por exemplo, Faria Lima. Porra, imagina, um episódio Faria Lima. Aí você chama lá Bank of America, junta a turma. Sim. Aí você faz um episódio só uma temporada, perdão. Uma temporada só de futebol. Tem um jogador... Isso é, só de isso é esporte. bom por causa dos patrocínios direcionados. Essa agora é pra você. São 8 episódios que vai ser o momento de... Você pega uma temporada de futebol, Porra, temporada de próxima futebol. Poderia até ser, a Copa do Mundo tá aí, né? Mas é o que ele falou, cara, não tem. O que falarem pra fazer, não ouçam. Por quê? Porque Isso já é diferente. o que vocês fizeram aqui não existe. Então não tem referência o que vocês fizeram aqui.
Ele, porra, e o foda foi que ele validou a experiência, não foi a entrevista apenas. Foi a experiência no complexo, foi todo o cuidado de ser recebido com um carrinho de golfe, que é o que a gente falou no primeiro dia, na nossa primeira ligação, Tiagão. Na primeira ligação a gente falava isso. A experiência tem que ser do início até a hora de ir embora. E lembra que eu falei que aqui tinha um lugar pra ser O feito? cara levanta ali, ele não sabe nem o que ele fala. Ninguém, o cara levanta assim, ó. Nossa, hein? Caralho, não sabe nem o que ele fala. É assim. Puta que pariu, os caras levantam. Só faltou. Se o Maeli tá aqui, a hora que o cara fala, que falou Mas aí. sabe qual que eu acho Não, mais foda? O melhor, sabe por quê? Isso tudo, tecnicamente... Isso tudo, tecnicamente, a gente sabia que ia ser resolvido. E você é o fator humano da coisa. E você agora nós estamos sossegados que você pegou. Porque concorda, meu? Não é todo mundo que se pode dar o dinheiro que for, às vezes a pessoa não vai conseguir. E você já provou que conseguiu, não tem mais essa. Agora é daí pra frente, é daí pra melhorar, pra lapidar e ficar... Você pode ver que a cada episódio a nossa curva de evolução tá absurda. Em tudo. Em tudo. Todos os aspectos técnicos, de roteiro, profissionalismo, experiência do cara. O papo antes, eu acho que é importante ele chegar e eu ir lá receber o cara, porque a gente vem... lógico. A gente já faz uma quebra de gelo no percurso. Quando chega aqui, vê o time esperando o cara, um buffet. Você não viu o que ele falou aqui? Ele chegou e falou pro time, ele virou pro time e falou assim, ó, isso aqui é bom vocês mostrarem para os lugares que convidam a gente para falar o seguinte, esse aqui é o padrão que a gente quer a partir de agora. Tá vendo? Porra, mesa bonita, tudo gostoso. Então o cara teve experiência sensitiva, meu irmão, de olfato, de paladar, de emocional. E eu acho assim que... E é cara que não tá acostumado com coisa Exatamente, boa. foi o que ele falou, Mas, cara. Eu tô mas a acostumado. verdade é que mesmo os podcasts de gente famosa por aí não é assim. Não é assim, entendeu? Eu sei que não é. Às vezes mostra bastidor, Não, mas a mostra... parte emocional, o papo diferente do que esses caras estão acostumados a Eles falar, não que é só estão empreendedorismo. É outra coisa que é muito legal. E eles nunca passaram por Sabe isso. qual foi o foda? Que isso não foi uma coisa que o Alfredo Soares falou. Isso foi uma coisa que a Thay Dantas falou quando ela terminou o episódio. Falou, cara, que legal, que maravilha. Olha as mensagens que ela mandou. Cara, foi um prazer participar disso, foi incrível. A Luana Carolina ficou besta. ficou doida, sacou? Pô, Renatão emocionou também. Então, assim, Você Albani. vê que eles estão até, tipo assim, ela que já me... Você vê que começa a dar like agora em tudo que eu tô fazendo ali, porque, tipo, tá até acompanhando, fala, esses caras são diferentes, vamos, sabe, assim, tudo é positivamente, todos os pontos aí. Não, parabéns, o negócio tá indo Tá indo muito bom, muito equipe legal. profissional, todo mundo... E ele se sente, parece que tá só você e ele ali. Então dá pra Sim. a galera fica distante, eu acho que o ambiente não é pequeno, o cara vai Você viu que ele sentindo a comentou da vontade, chuva vai depois? se E o emocionar. moleque tá fazendo um puta de um trabalho pra esses caras aí, eu vi, você entendeu? Porque o Alfredo agora, ele me mostrou, viu? O nível de podcast que eles estão fazendo interno na Berrine, tá com uma qualidade absurda já, entendeu? Então, ele já tava ciente, parece que ele e o Thales já estão com essa pegada mais cinematográfica bem bonita, e não seria fácil de impressionar. A molecada aqui já é uma equipe boa que eles estão do lado, entendeu? Você viu o nível das fotos, Posso falar uma coisa? eles já estão com o padrão bom. Posso te falar uma coisa? Segunda temporada, Thales está aqui. Já vai receber o recado do Alfredo. Irmão, pode ir que a parada... Ele falou agora, eu falei, cara, fala com o Adib, você vai estar... Que ele vai no casamento, né, da filha do Adib. ele vai, então. Falei, comenta com ele lá dessa sua experiência ali. Pode ficar tranquilo, eu vou estar com o Adib hoje, eu vou falar com ele lá e tal. Então, isso vai criar, de fato, vai ser um objeto de desejo. Todo mundo vai querer estar aqui, cara. Ele vai Só hoje que no não tem lugar casamento. pra todo mundo, sacou? Então, meu irmão, a segunda temporada já tem, em tese, o Thales, o Rodrigo Santoro, o Medina, tem aí possibilidade do Nicolas Ferreira. O resto que convidar, eles vão vir. Depois posso falar, é só Depois- ligar que o cara falar, eu Não vou. vai- Desmarca o que tem pra fazer, eu vou nisso aí. É isso.